Bom dia, irmão e irmã. Que a paz do Senhor esteja com você nesta manhã. É uma alegria ter a sua companhia em mais uma palavra do dia. Talvez você tenha acordado disposto e cheio de esperança, mas talvez tenha aberto os olhos, sentindo um cansaço difícil de explicar. Seja qual for a sua situação, respire fundo e acalme o coração. Deus tem uma palavra de fortalecimento para a sua vida. Antes de meditarmos nela, vamos falar com o Senhor. Pai amado, obrigado por este novo dia. Obrigado pela vida deste irmão e desta irmã que estão ouvindo esta mensagem. O Senhor conhece cada coração e sabe exatamente como esta pessoa acordou. Tu conheces quem está animado, mas também conheces aquele que levantou sem forças, preocupado e desanimado. Nada está escondido dos teus olhos. Senhor, visita agora esta pessoa. Acalma a mente que não consegue descansar e fortalece o coração que está pensando em desistir. Leva embora toda angústia, todo medo e todo sentimento de incapacidade. Mostra que nenhuma batalha precisa ser enfrentada sem a tua presença. Renova as forças de quem está cansado de esperar. Sustenta aquele que já tentou muitas vezes e ainda não encontrou uma saída. Entra neste lar, abençoa esta família e conduz cada decisão que será tomada hoje. Que a tua voz fale mais alto do que qualquer pensamento negativo. Ajuda-nos a compreender a tua palavra e a confiar no teu tempo. Que esta mensagem encontre exatamente a área da nossa vida que precisa ser fortalecida. Nós entregamos este dia em tuas mãos e pedimos que a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, amém. Irmão e irmã, a palavra do dia está em Isaías, capítulo 40, versículo 31. A palavra de Deus diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Talvez essa seja exatamente a promessa que você precisava ouvir hoje. Deus não está dizendo que você nunca ficará cansado. Ele também não está prometendo que a caminhada será sempre fácil. O Senhor está afirmando que aqueles que esperam nele receberão novas forças. Existe uma grande diferença entre estar cansado e estar derrotado. O cansaço pode fazer você diminuir o passo, mas não significa que a sua história terminou. Você pode precisar descansar, chorar e permanecer em silêncio por algum tempo. Porém, enquanto Deus estiver sustentando a sua vida, o cansaço não terá a palavra final. Muitas vezes, acreditamos que uma pessoa de fé precisa ser forte o tempo inteiro. Pensamos que demonstrar fraqueza é sinal de pouca confiança em Deus. Então escondemos o que estamos sentindo. Sorrimos diante das pessoas, respondemos que está tudo bem e continuamos carregando um peso que ninguém percebe. Mas você não precisa fingir força diante de Deus. O Senhor já conhece aquilo que existe no seu coração. Você pode entrar na presença dele e dizer com sinceridade: Pai, eu estou cansado. Eu não sei como continuar. As minhas forças estão acabando e eu preciso de ti. Deus não rejeita um coração sincero. É justamente quando reconhecemos que não conseguimos fazer tudo sozinhos que abrimos espaço para receber a força que vem dele. A nossa fraqueza não afasta o Senhor. Ela nos lembra de que precisamos depender dele. Talvez você esteja cansado de esperar por uma resposta. Existe uma oração que você faz há muito tempo, mas parece que nada mudou. Você pede pela restauração da sua família, por uma oportunidade de trabalho, pela cura de alguém que ama ou por uma saída financeira. Os dias passam e o silêncio começa a fazer você pensar que Deus se esqueceu. Entretanto, esperar no Senhor não significa estar abandonado. O silêncio de Deus não é ausência. Há momentos em que não conseguimos enxergar nada acontecendo, mas Deus continua trabalhando. Ele prepara caminhos, movimenta situações e age em lugares que os nossos olhos ainda não alcançam. Não despreze o período de espera, irmão e irmã. Esperar em Deus não é perder tempo. É permitir que Ele prepare você para receber aquilo que está por vir. Algumas respostas parecem atrasadas porque ainda existe algo que precisa ser trabalhado em nós. Deus conhece o seu amanhã. Ele sabe o que você ainda não sabe e enxerga caminhos que você não consegue ver. Uma porta que parece perfeita aos seus olhos pode conduzir a uma grande decepção. Aquilo que você considera uma demora pode ser uma forma de proteção. Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Renovar significa receber novamente aquilo que estava acabando. Isso mostra que o desânimo não precisa permanecer para sempre.
a esperança pode nascer de novo. A vontade de viver, tentar e continuar pode ser restaurada. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei tantas vezes. O fato de não ter conseguido até agora não significa que nunca conseguirá. Existem portas que não se abriram porque não eram para você. Há caminhos que foram interrompidos porque Deus estava livrando você de algo que ainda não compreendia. Nem toda demora é uma negação. Às vezes, Deus responde imediatamente. Em outras ocasiões, Ele nos ensina a caminhar pela fé. Caminhar pela fé é continuar acreditando quando ainda não existem sinais visíveis. É levantar pela manhã e declarar: eu não entendo o que está acontecendo, mas continuarei confiando no Senhor. A fé não exige que você ignore a realidade. Ela permite que você reconheça o problema sem se esquecer de que Deus é maior. Você pode admitir que a situação está difícil e, ao mesmo tempo, acreditar que o Senhor continua no controle. Você pode sentir medo e ainda escolher avançar. O versículo também diz que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias. A águia não vence a força do vento lutando desesperadamente contra ele. Ela abre as asas e utiliza as correntes de ar para subir. Aquilo que poderia impedir seu voo torna-se o impulso que a conduz para mais alto. Você talvez não consiga mudar tudo o que está acontecendo ao seu redor, mas pode escolher onde colocará sua confiança. Pode alimentar o medo repetindo todos os pensamentos ruins, ou pode alimentar a fé, lembrando das promessas do Senhor. Existem pesos que nunca deveriam permanecer sobre os seus ombros. Você foi criado para agir com responsabilidade, mas não para controlar o futuro. Faça aquilo que está ao seu alcance e entregue a Deus o que ultrapassa as suas forças. Talvez uma das razões do seu esgotamento seja tentar resolver sozinho aquilo que deveria ter colocado nas mãos do Senhor. Você pensa no problema durante a manhã, no trabalho, enquanto se alimenta e até quando tenta dormir. O corpo está deitado, mas a mente continua correndo. Você imagina conversas que ainda não aconteceram e sofre por acontecimentos que talvez nunca cheguem. Aos poucos, a preocupação rouba a sua energia antes mesmo de o novo dia começar. Mas hoje, Deus convida você a descansar nele. Descansar não significa abandonar suas responsabilidades. Significa não permitir que a preocupação governe o seu coração. É continuar fazendo a sua parte, mas confiando que existe um Deus cuidando daquilo que você não pode alcançar. Você não precisa descobrir toda a sua vida hoje. Talvez Deus esteja mostrando apenas o próximo passo, e isso é suficiente. Quando caminhamos com o Senhor, nem sempre recebemos o mapa completo. Muitas vezes recebemos luz somente para o trecho que está diante de nós. Se você soubesse tudo o que enfrentaria no caminho, talvez o medo impedisse você de começar. Por isso, Deus ensina você a depender dele diariamente. A graça que sustentará você amanhã chegará amanhã. Hoje você receberá força para viver este dia. Não carregue nesta manhã todos os problemas da semana, do mês e do ano. Viva um dia de cada vez. Resolva aquilo que pode ser resolvido agora e entregue o restante ao Senhor. Você não precisa vencer todas as batalhas hoje. Precisa apenas permanecer junto de Deus no passo que dará agora. O versículo continua dizendo: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Existem momentos em que a vida parece uma corrida. Tudo acontece rapidamente. Surgem decisões, oportunidades e dificuldades ao mesmo tempo. Nesses períodos, Deus concede força para correr, mas também existem fases em que só conseguimos caminhar. O progresso parece lento e cada pequeno passo exige esforço. Talvez você observe outras pessoas e pense que elas estão avançando muito mais rápido. Enquanto alguns parecem correr, você está apenas tentando não parar. Não se envergonhe do seu ritmo, irmão e irmã. Caminhar também é avançar. Você não precisa acompanhar a velocidade das outras pessoas. Deus conhece a história que existe por trás de cada passo seu. Ele sabe quanto custou para você levantar hoje. Talvez a sua vitória nesta manhã seja sair da cama. Talvez seja cumprir uma tarefa que vinha adiando, fazer uma ligação importante, pedir ajuda ou tentar novamente. Não diminua esses passos. Uma longa caminhada é construída por pequenas decisões de continuar. Os seus erros podem ensinar, mas não precisam definir o restante da sua história. Se você caiu, existe perdão. Se tomou uma decisão errada, existe a possibilidade de recomeçar. Se afastou do Senhor, o caminho de volta continua aberto.
Deus não espera que você chegue perfeito. Ele recebe você como está e começa uma transformação em seu coração. Não permita que a culpa consuma a força necessária para mudar. O arrependimento aproxima você de Deus, mas a condenação tenta convencer você de que não existe esperança. Isso não significa que nunca mais aparecerão pensamentos de medo ou desânimo. Significa que, quando eles chegarem, você terá uma verdade maior para responder. Quando a mente disser que você não conseguirá, lembre-se de que Deus renova as suas forças. Quando o coração disser que você está sozinho, recorde que o Senhor caminha ao seu lado. Quando tudo parecer perdido, lembre-se de que Deus continua escrevendo sua história. Aquilo que você está vivendo hoje não representa o fim. A palavra de Deus não é apenas uma frase bonita para ser ouvida. Ela é uma direção para ser vivida. Esperar no Senhor envolve escolher confiar nele novamente todos os dias. Algumas manhãs serão mais fáceis. Em outras, você precisará repetir a promessa com lágrimas nos olhos. É possível ter fé e chorar. É possível confiar em Deus e ainda sentir dor. A lágrima não significa que sua fé acabou. Muitas vezes, ela é a oração que o coração não conseguiu transformar em palavras. Deus entende cada lágrima e conhece aquilo que você não consegue explicar. Quando ninguém percebe seu esforço, Deus percebe. Quando ninguém sabe quanto você lutou para continuar, Deus sabe. Quando você se sente invisível, o Senhor continua olhando para você. Nada do que acontece dentro do seu coração passa despercebido aos olhos dele. A força apresentada por Isaías não nasce de circunstâncias perfeitas. Ela nasce da confiança no Senhor. Se a sua paz depender de tudo dar certo, você viverá com medo de perder alguma coisa. Mas quando sua paz está firmada em Deus, as circunstâncias podem mudar sem destruir sua esperança. Talvez Deus não remova imediatamente a montanha diante de você. Ele pode oferecer força para subir. Talvez não acalme a tempestade no mesmo instante. Ele pode acalmar seu coração enquanto conduz você através dela. O milagre nem sempre é escapar da dificuldade. Algumas vezes, o milagre é descobrir que você recebeu forças para passar por algo que imaginava não suportar. É chegar ao final de uma batalha, olhar para trás e perceber que Deus carregou você nos momentos em que não conseguia caminhar. Não determine o final da sua história com base no dia difícil que está vivendo. Um capítulo doloroso não representa o livro inteiro. Ainda existem páginas que você não conhece. Ainda existem respostas, encontros, oportunidades e recomeços preparados ao longo do caminho. Continue, irmão e irmã. Mesmo devagar, continue. Mesmo sem compreender tudo, continue confiando. Se hoje você conseguir dar apenas um pequeno passo, dê esse passo segurando na mão de Deus. Não existe fraqueza capaz de impedir o Senhor de sustentar aquele que se entrega a Ele. Quando sentir que as suas forças estão acabando novamente, volte para esta promessa. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso não é apenas uma possibilidade distante, é uma promessa de cuidado. Deus conhece seus limites e sabe o momento exato em que você precisa ser fortalecido. A força de Deus nem sempre chega como uma emoção intensa. Às vezes, ela aparece como coragem para levantar, como paz para tomar uma decisão, como paciência para esperar mais um pouco, como sabedoria para dizer não ou humildade para pedir ajuda. Talvez você esperasse sentir algo extraordinário, mas Deus já está fortalecendo você por meio de pequenas coisas. Uma palavra que chegou no momento certo, uma pessoa que telefonou, uma porta que se fechou e impediu um problema, um pensamento de esperança quando você estava quase desistindo. Aprenda a perceber o cuidado de Deus nos detalhes. Nem todo milagre chega fazendo barulho. Algumas das maiores respostas acontecem silenciosamente. Deus protege sem você perceber. Prepara caminhos sem anunciar e sustenta você em momentos nos quais nem sabia que precisava ser protegido. Nesta manhã, não comece o dia declarando derrota. Não diga que tudo dará errado antes mesmo de tentar. As palavras que repetimos alimentam nossos sentimentos e influenciam nossas decisões. Em vez de dizer, eu não aguento mais, diga, com a força de Deus, eu viverei este dia. Você não precisa negar o cansaço. Pode dizer, eu estou cansado, mas Deus renovará minhas forças. Eu estou preocupado, mas entregarei esta preocupação ao Senhor. Eu ainda não vejo uma saída, mas continuarei confiando. Essa é a postura de quem espera em Deus. Não é fingir que os problemas não existem,
É decidir que os problemas não serão maiores do que a sua fé. É lembrar que o Senhor já estava presente antes da dificuldade chegar e continuará ao seu lado depois que ela passar. Hoje, faça aquilo que está ao seu alcance. Levante, organize seus pensamentos e comece pela tarefa mais simples. Não espere sentir toda a motivação para começar. Muitas vezes, a força aparece durante o caminho. O primeiro passo pode ser difícil, mas ele rompe a paralisia produzida pelo medo. Se precisar descansar, descanse sem culpa. Descansar não é desistir. Até a Terra possui períodos em que parece não produzir, mas está se preparando para uma nova estação. Respeite seus limites, cuide do seu corpo e não transforme o esgotamento em prova de fé. Irmão e irmã, a águia não permanece para sempre no chão. Chega o momento em que ela abre as asas e se permite ser elevada. Talvez esta palavra seja o convite para você abrir novamente as asas da fé. Você caiu, mas pode levantar. Perdeu forças, mas pode ser renovado. Chorou, mas ainda voltará a sorrir. Não porque a vida será perfeita, mas porque Deus permanece fiel. Não porque você possui todas as respostas, mas porque conhece aquele que enxerga o caminho inteiro. Não porque nunca mais sentirá medo, mas porque não permitirá que o medo conduza seus passos. Guarde Isaías 40:31 durante este dia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando o desânimo aparecer, repita essa promessa. Quando a ansiedade tentar dominar sua mente, respire fundo e lembre-se de que Deus está com você. Talvez você ainda não perceba, mas o Senhor já está renovando alguma coisa dentro de você. O simples fato de ter permanecido até aqui mostra que seu coração ainda procura esperança. E enquanto existe esperança, também existe a possibilidade de um novo começo. Que você termine esta mensagem mais leve. Que não carregue sozinho aquilo que pode entregar a Deus. Que encontre força para cumprir suas responsabilidades, sabedoria para respeitar seus limites e fé para continuar esperando. Deus não trouxe você até aqui para abandonar você no meio do caminho. O mesmo Senhor que sustentou seus passos no passado estará presente neste novo dia. Talvez você não tenha força para a semana inteira, mas receberá força para hoje. Quando amanhã chegar, a misericórdia de Deus também estará esperando por você. Siga em paz. Faça o que precisa ser feito com calma. Não tente controlar tudo, não se compare e não permita que uma fase difícil determine quem você é. O seu cansaço é uma condição passageira, não a sua identidade. Você é filho e filha de um Deus que fortalece os cansados e sustenta aqueles que nele esperam. Abra novamente o coração para a esperança. Ainda existe caminho. Ainda existe propósito. Ainda existe força disponível para você na presença do Senhor. Se esta palavra do dia falou com o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com um irmão ou uma irmã que esteja precisando recuperar as forças. E escreva Amém nos comentários como uma declaração de que você continuará confiando no Senhor. Que Deus abençoe você, proteja a sua família e renove completamente as suas forças. Tenha um dia de paz, esperança e fé. Até a próxima palavra do dia.